Agora são 7h46. Vamos falar neste momento com a cientista política Rosemary Segurado, ela que é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Rosemary, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Rosemary, vamos começar aqui. Já temos aí no domingo o Dia Internacional da Mulher e foi debatido nesta quinta-feira na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, na Câmara dos Deputados, um tema bastante importante, que é violência política contra a mulher. E tem um dado aqui, né, que a pesquisa da União Parlamentar Internacional aponta que 82% das parlamentares foram vítimas de violência psicológica. E aí, passando aqui para o Brasil, a gente sabe, né, de muitas parlamentares que são agredidas verbalmente, enfim, sofrem, né, dessa violência também. Como é que você vê este problema aqui no Brasil? Eu acho que esse é um problema bastante grave, acho que não é somente com relação às parlamentares, né? Nós vemos com relação às mulheres em várias inserções profissionais. E é curioso, né, porque embora tenha uma violência tão grande, o Brasil tem uma baixíssima, uma pequena representação de mulheres na vida política, o que é muito grave. Nós temos indicadores em que ficamos abaixo de países, né, como Uganda, por exemplo. Então, me parece que essa incapacidade dos homens de aceitar compartilhar esse espaço político tão importante de elaboração de políticas públicas, de reflexão sobre um conjunto de questões da sociedade em que as mulheres ocupam um papel importante e podem participar de uma maneira definitiva, é absolutamente lamentável. E nós vemos isso em lideranças em políticas importantes que de certa forma, referendam essa conduta. Nós temos visto o presidente Jair Bolsonaro agredindo jornalistas, mulheres jornalistas, isso é extremamente grave, além de atacar a liberdade de expressão, ataca, né, a mulher atuando no seu ofício, e esse tipo de conduta faz com que alguns se espelhem nela, como alguns parlamentares e a sociedade de uma forma geral, homens na sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que assim, essa comissão ela tem um papel importantíssimo, que é colocar isso em destaque, debater isso com mulheres e com homens na nossa sociedade. Lembrando que o presidente Bolsonaro, quando era parlamentar, agrediu também a deputada Maria do Rosário, né? E naquela época não houve punição, não é isso, Rosemary? Naquela época não houve punição, foi talvez uma das violências políticas mais explícitas, né? Porque muitas são feitas num comentário no pé do ouvido, né? Que não vem a público, mas aquela foi filmada em que ele dizia que ela era tão feia que não merecia sequer ser estuprada, quer dizer, uma violência em todos os sentidos. Posteriormente, se não me engano, no ano passado, é que veio sim uma punição anos depois, né? Mas esse caso foi um caso bastante emblemático de agressão a uma parlamentar, o que mostra não só uma incapacidade de lidar com a diferença política, de opinião política, mas com a incapacidade de uma mulher sustentando uma posição política contrária dele. É realmente lamentável. Agora, aqui no Brasil, são apenas 15% das cadeiras do legislativo, né? Em outros países, esse número é maior. E temos eleições municipais este ano, né, Rosemary? Como fazer para que esse número cresça, na sua opinião? Eu acho que a gente já tem, do ponto de vista legal, uma legislação colocando, né, essa obrigatoriedade, percentuais de cotas, né,
para as chapas de candidatas aos cargos proporcionais, no caso, a vereadoras, e eu acho que esse é um debate da sociedade, né? Então, eu tenho visto muitas vezes um comentário do tipo: não importa se é homem ou mulher, o que importa é a qualidade da representação. E esse é um ponto fundamental. Importa sim. Importa sim, e esse número, essa baixíssima representação é a expressão disso. Quer dizer assim, eu acho que as mulheres fazem a diferença na política por muitas questões. Uma das que eu gostaria de destacar, e a gente sempre vê quando avaliamos ou quando pegamos pesquisas que mostram a avaliação dos serviços públicos, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, as mulheres sempre são as mais críticas. Por que que isso acontece? Então, ponto número 1, que no geral, o que não é bom, mas essa é uma realidade, acompanha as atividades dos filhos nas escolas, reunião de pais para acompanhar o desenvolvimento escolar de crianças e jovens. No geral, mulheres. Quem que acompanha familiares, filhos, avós, mães, parentes nos serviços públicos de saúde? Mulheres. Então, as mulheres elas têm um contato com a política pública muito intenso. Isso faz com que a observação crítica, a avaliação delas possa contribuir para melhorar, aperfeiçoar esses serviços. Então, faz diferença, sim, ter mulheres representantes nas casas legislativas, nos executivos, e eu acho que esse é um debate que a sociedade deve encampar e reconhecer a importância desse papel, né, a importância desse lugar da mulher, sim, nas eleições agora de outubro desse ano. Muito bem, Rosemary, não dá para falar, né, de política mulher sem lembrar da morte da vereadora Marielle Franco, né, assassinada, e que até hoje a gente não sabe, pelo menos a justiça ainda não descobriu quem mandou matar Marielle. E a gente vai ter uma grande manifestação no dia 14, exatamente para cobrar das autoridades essas investigações. E é simbólica, né, essa morte da Marielle Franco no Brasil em relação à violência contra a mulher na política, né? É extremamente simbólico e eu diria mais que não só no Brasil, mas como no mundo. Nós temos o caso da Marielle ganhou uma visibilidade global dessa agressão contra a mulher na política que nós temos em vários países, Alemanha, França, Itália, Espanha, praças, ruas, espaços públicos com o nome da vereadora Marielle Franco em homenagem a ela. Essa manifestação do dia 14, ela é importante para cobrar das autoridades públicas a verdade sobre esse fato. Quer dizer, alguns dos acusados, né, foram presos, estão presos, mas ainda nos falta informação que é quem mandou matar Marielle. E por que mandou matar Marielle? Então, eu acho que assim, a manifestação do dia 14 estão se passando 2 anos, a sociedade não admite, nós mulheres não admitimos essa violência e não admitimos que essa impunidade ocorra. Me parece que, inclusive, recentemente estivemos perto de chegar, né, a um passo dessa verdade, quando foi assassinado o miliciano Adriano, na Bahia, recentemente, uma clara queima de arquivo. Ele não estava, ao que tudo indica, ou que as investigações indicam, diretamente envolvido, né, no assassinato, mas ele faz parte de uma rede de milicianos que atua para calar vozes como a voz da Marielle Franco. Então, eu acho que dia 14 nós temos que dizer, continuamos querendo saber qual que é essa verdade, essa impunidade não pode continuar na nossa sociedade. Sem dúvida. Aí também a gente também coloca nas mortes e violência contra as mulheres indígenas, lideranças, né, que são
agredidas violentamente, vítimas aí principalmente de representantes do agronegócio, tem as mulheres quilombolas, e temos aqui um estudo, né, Rosemary, que foi divulgado, né, pelo G1, que o Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019 em comparação com 2018. Continua sendo bastante alarmante essa questão, né? É extremamente alarmante, quer dizer assim, eu acho que nós agora no domingo, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, temos que colocar essa como uma questão central nas nossas pautas, né? Nas nossas reivindicações, porque o aumento de 7,3% de um ano desses assassinatos, e que as mulheres morrem por quê? Porque são mulheres. Morrem porque há uma cultura machista na nossa sociedade. Dentro da violência, ela é grande no espaço público, no transporte público, ela é muito grande, mas ela é imensa dentro das nossas casas. Mulheres que morrem vítimas de seus maridos ou de seus ex-maridos que não aceitam separações. Então, além das lideranças políticas, né, dessas indígenas, dessas quilombolas que morrem por defender causas não só da mulher, mas de parcelas expressivas da população, nós temos mulheres que morrem cotidianamente porque não querem mais estar casadas com aqueles homens ou porque não querem mais continuar sendo vítimas de violência doméstica por apanharem dos seus maridos dentro de casa por alguma coisa que eles acham que tem o direito de fazer violência contra essas mulheres. Eu, quando recebi essa notícia ontem, fiquei estarrecida porque o número já é muito alto, né, em si, e o aumento de 7,3 em um ano é uma notícia muito grave, muito ruim para as nossas mulheres. E aí há uma campanha que diz, quer dizer, quando morre uma mulher, morre um pedaço de cada uma de nós. Não é só aquela mulher que morre, né? E eu acho que também eu vi muito brevemente o slogan de uma campanha que era um tema mais ou menos assim: meta sua colher, para sair de um ditado popular que nós precisamos superar, que é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, se mete sim. Se eu ouvir meu vizinho, minha vizinha gritando numa briga, eu tenho que ir lá para poder evitar que essa mulher seja a próxima vítima de um feminicídio. Esse não é um problema conjugal, esse é um problema da sociedade, não é uma discussão, uma diferença, mas é uma violência o que está em curso naquele momento, e toda a sociedade tem que estar atenta e vigilante a essas questões. Muito bem, só acrescentando que o dado também é do Núcleo, né, de Estudos da Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, Rosemary, a gente agradece aqui a sua participação e bom Dia Internacional da Mulher no domingo, né? E a gente, né, tem que ir para a rua, né, Rosemary? Só para a gente encerrar aqui a nossa conversa. É isso mesmo, aí acho que eu gostaria de finalizar dizendo aí a todas as mulheres: procure informações na sua cidade, certamente haverá uma manifestação, e é uma forma de dizer: nós estamos aqui nas ruas fazendo política, exercendo o nosso direito cidadão. Obrigada, bom dia a você e a todos os ouvintes. Bom dia, Rosemary. Muito obrigada, um abraço. Falamos aqui com a Rosemary Segurado, cientista política, professora da PUC de São Paulo e também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.